intuitivamente e até pelo costume, a gente fala perdemos, né? Perderam, quando, na verdade, nós sabemos que, em verdade, nós temos um afastamento temporário dessas pessoas até que nós possamos reencontrá-las no mundo espiritual, ou seja, na vida real. Nós estamos aqui hoje, mais uma vez, agradecidos a Deus, a Jesus e a João Batista, patrono desta casa, que por muito tempo nos acolheu como trabalhadores aí, e hoje nós voltamos aqui como visitantes convidados e com muita honra aceitamos para que nós possamos estar trabalhando aqui junto com o Cristo, assim esperamos pelo menos, para que essa mensagem não pare, mesmo com todas as limitações que o distanciamento social nos impõe, mesmo com essa necessidade da casa continuar fechada para reuniões públicas, nós tentamos manter esse vínculo dos nossos frequentadores conosco e com Jesus, através da tecnologia que nós, enquanto humanidade, já conseguimos desenvolver ao longo dos milênios em que estamos encarnando no planeta Terra. Hoje, a proposta da casa é muito interessante, como sempre porque se baseia sempre nas obras fundamentais de Allan Kardec, que trouxeram para nós o conhecimento da doutrina espírita. Hoje nós vamos abordar especialmente o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e eu gosto muito sempre de deixar essa referência bibliográfica para vocês desde o início do estudo, porque eu tenho absoluta convicção que depois que a nossa conversa aqui acabar, vocês vão desligar os seus computadores, os seus telefones celulares, ou os seus tablets, enfim, o aparelho que lhes dê acesso a essa reunião nesse momento. E eu tenho absoluta convicção de que os senhores não vão querer saber de novela, Big Brother, futebol, jornal, filme, nada disso. Eu sei que vocês vão querer ler o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o tema de hoje, para que vocês até possam confirmar se o que a gente falou aqui foi uma grande bobagem ou não. Aí depois, agora é muito legal, né? Não sei aqui no Zoom não é possível, mas em algumas casas nós temos reuniões que são veiculadas pelo Facebook e pelo canal do YouTube, e aí as pessoas podem assisti-la depois. Eu acho que aqui também tem essa possibilidade, né? As pessoas acessarem a reunião no canal do YouTube. E aí é legal porque as pessoas podem ir lá depois e baixar a corneta, falar, falou muita bobagem, não tem nada a ver com o que ele falou. Então, hoje a tecnologia também nos dá essa condição de assistir depois com mais calma, estudar o que foi falado aqui. E eu sei que vocês vão fazer isso, né? Vocês vão estudar o que foi falado aqui para depois irem cornetar lá no canal do YouTube para dizer lá, não chama mais esse cara não, porque está falando muita bobagem aqui, né? Então, vamos aproveitar. Pelo menos assim vocês estudam, né? Pelo menos assim o pessoal tem essa curiosidade de ler o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí eu vou completar a referência bibliográfica aqui, porque a base do nosso estudo hoje é o capítulo 1º de O Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei. Mais especificamente o item número 8, que fala sobre a aliança da ciência e da religião, tema de extrema importância para nós espíritas, especialmente na realidade que nós estamos vivendo. Nós aprendemos com os nossos estudos espíritas e aprendemos através de muitos companheiros que fazem esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, que a doutrina espírita é fundamentada em 3 pilares. A doutrina espírita tem uma parte que é composta por um aspecto religioso, a doutrina espírita tem uma outra parte composta por um aspecto filosófico e uma terceira parte formando esse tripé, que seria o aspecto científico. É basicamente sobre esse aspecto científico que nós gostaríamos de aprofundar um pouco mais a nossa conversa nessa noite. Não há nenhum dos 3 pontos que possa, na minha visão, ser considerado como o mais importante. É basicamente como se nós quiséssemos olhar para um tripé desses que seguram uma câmera, né? Peguem, por exemplo, um tripé que vocês tenham na casa de vocês, ou então, quando passarem por uma loja e virem um daqueles tripés, procurem pensar o seguinte: se nós cortarmos um daqueles pés, qual será a consequência? Certamente o objeto que está sendo suportado por aquele tripé cairá juntamente com o próprio. Então, isso mostra a estrutura que é um tripé. Um tripé é formado por 3 partes, evidentemente, mas eu queria dizer que igualmente importantes. Não dá para a gente falar, qual dos 3 aspectos da doutrina espírita é o mais importante. Eu não consigo chegar a essa conclusão, até porque vejo que se um deles for retirado, é como se praticamente caísse toda a obra. É claro que uma fundamentação maior pode ser considerada como sendo a evolução moral, o aspecto moral, que tem um viés muito mais voltado para a filosofia do que propriamente
para a religião, na minha visão também. Agora, na minha opinião, repito, não há como nós separarmos qual seria o aspecto mais importante dessa doutrina, e também não haveria porquê, visto que é uma composição. Basicamente, é como se nós quiséssemos entender qual é o ingrediente mais importante de uma determinada comida que nós fazemos. Se tirarmos um deles, o sabor já muda. Então, aquele ingrediente é muito importante. Ah, mas se tirar o sal, a comida ainda será comida. Será a mesma comida, só que com sabor diferente. Sim, mas o sabor modificará. Se nós tirarmos qualquer aspecto da doutrina espírita, primeiro que ela ruirá. E segundo que mesmo que não ruísse totalmente, o que eu acredito ser difícil, ela se modificaria naturalmente. Então, não creio que essa discussão seja uma discussão válida. Nós temos esta necessidade de encontrar o melhor, o pior, o menos importante, o mais importante, uma necessidade nossa, talvez até pela nossa história de orgulho, egoísmo, vaidade, e nós sempre precisamos categorizar as coisas, mas eu não vejo que seja assim, como não vejo que seja justo ou lógico se discutir qual dos 3 pés de um suporte é o mais importante para que aquela câmera, por exemplo, fique ali bem sustentada. Dito isso, vou passar então para falar sobre essa questão da ciência. Essa questão da ciência hoje é muito importante porque é um momento que nós estamos vivendo que nos dá oportunidades. Eu falei isso aqui, eu evidentemente respeito imensamente, sou solidário a todas aquelas famílias que tiveram dores causadas pelo afastamento temporário daqueles seres que tanto amam e que agora se encontram no plano espiritual vitimados pelo vírus da Covid-19. Claro que nós temos que, assim como nós estamos orando por Petrópolis e pelos seus moradores no momento, nós temos também sempre que lembrar de todas essas 600 mil e poucas vítimas que vieram a perder a sua encarnação, a interromper, melhor dizendo, a sua encarnação devido à ação do coronavírus. Entretanto, nós que ficamos aqui temos uma função. Eu, pelo menos, acredito muito que nós, se estamos aqui, temos uma função muito importante para as nossas vidas. Tá? Não sei se ela é importante para o planeta Terra, não sei se ela é importante para o mundo, mas ela é, pelo menos, importante para nós mesmos enquanto espíritos imortais. Caso contrário, assim não seria. Eu lembro muito de uma frase que Jesus certa vez disse, né, segundo um dos evangelhos conta, não lembro qual, se fosse um homem bom, teria morrido. Isso está, inclusive, transcrito em alguma parte do evangelho segundo o Espiritismo também. E eu fico pensando, se fosse um homem bom, teria morrido, nas horas em que nós perdemos grandes vultos da arte, em que nós perdemos grandes vultos da música, vitimados aí por essa pandemia. E eu fico pensando, bom, se Jesus estiver certo, né, e acredito piamente que ele estava, esta pessoa, se veio a perecer no seu corpo físico, é porque talvez a função dela, a missão dela aqui nesta jornada terrena já estaria cumprida. E nós que ficamos, talvez não sejamos tão bons ainda para que façamos a passagem e tenhamos o alcance dos nossos objetivos consolidado já no plano espiritual. Então, nós pensamos de acordo com o Evangelho de Jesus, mas claro que pensar dentro do Evangelho de Jesus, quando nós estamos envolvidos em dor, é muito mais difícil. É por isso que é importante esse exercício que nós estamos fazendo aqui agora, de pensar no Evangelho de Jesus, quando nós estamos em um relativo equilíbrio, nunca estamos totalmente equilibrados, mas estamos em um relativo equilíbrio, porque quando os momentos de dificuldade nos assolarem verdadeiramente, talvez nós estejamos melhor preparados para enfrentá-los. Então, essa é a função desse tipo de discussão aqui. É claro que muitos vão dizer, mas é muito fácil você falar da Covid, do coronavírus, se ninguém muito próximo de você foi vitimado. E é por isso que eu sempre repito o meu respeito, não posso nem dizer assim, eu sei o que é isso, porque só quem passou sabe. E é por isso realmente que eu digo que respeito demais o sentimento de cada um desses irmãos. Entretanto, tenho como função, na minha visão, tenho como função, ao permanecer encarnado na Terra, honrar também a memória destes que fizeram sua passagem, trabalhando por uma melhoria deste mundo em que eu vivo, através da melhoria de mim mesmo. Porque a minha melhora representa automaticamente a melhora do planeta em que eu vivo, porque eu sou um dos integrantes desse planeta. Então, eu posso sim mudar o mundo interior, mas
esta mudança certamente contribuirá para a mudança do mundo exterior. É até uma questão matemática, né? Porque o Kardec fala que quando um planeta está apto a mudar o seu nível de categoria, não quero dizer, né, daquelas categorias que ele listou, trazidas pelos espíritos, mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos ditosos e mundos celestiais, quando um planeta está apto a fazer essa mudança, é porque a mais de metade de sua população já tem condição de alcançar um nível acima daquele em que eles se encontram. Então, a partir do momento que eu me modifico, que eu me candidato a ter afinidade com uma vibração acima desta na qual eu vivo, eu também estou elevando a média de vibração do meu planeta. Então, eu estou habilitando também, contribuindo com o meu átomozinho, com a minha ínfima parte, infinitesimal parte, para a melhoria desse planeta em que eu vivo. Então, talvez uma função que nós tenhamos ao estarmos encarnados aqui ainda e termos que continuar dentro desta romagem física até que seja o nosso momento de partir, seja justamente o de contribuir para a evolução desse planeta. E talvez agora um desses pontos de evolução seja justamente entender o que é esse conceito de ciência para nós, dentro inclusive do campo de ação da doutrina espírita. Agora, nós estamos tendo a oportunidade de ver uma bipolaridade muito grande, ou melhor, uma polaridade muito grande, é melhor, polaridade é suficiente para o que eu quero dizer, uma polaridade muito grande, uma polarização muito grande entre os ditos cientistas e os ditos negacionistas, né? Nós temos aí os rótulos que são colocados nas pessoas, na grande maioria das vezes de uma forma injusta, até porque talvez todos nós, enquanto humanidade, ainda estejamos muito imaturos para que nós possamos entender o que é a ciência e o que é a negação da própria ciência. Então, nós temos visto discussões em que, anteriormente, apenas os especialistas participavam, apenas aqueles que tinham um estudo bastante aprofundado sobre questões participavam. E hoje em dia, todos nós, desde os botequins da vida até os campos mais elevados das universidades, todos nós estamos participando de discussões sem que nós tenhamos uma base de conhecimento adquirido pela própria prática desse conhecimento, para darmos opiniões sobre as questões. É claro que nós não somos solicitados a manter uma posição passiva diante de tudo que for jogado para nós como conhecimento. Claro que nós, no estágio de maturidade em que nos encontramos, e que não é nada tão fenomenal assim, já temos como expectativa o pensar, o criticar, e isso é extremamente favorável. Entretanto, é muito importante que nós consigamos atingir um ponto de discussão, de maturidade para a discussão, em que nós consigamos realmente separar totalmente a paixão da racionalidade. E hoje não temos visto muito isso na maioria dos pontos em que nós estamos enfrentando como sendo chaves para o momento em que nós estamos vivendo. Nós, nas discussões das vacinas, por exemplo, nós temos tomado posições absolutamente radicais, ou sim ou não, sem que nós queiramos nos aprofundar na grande maioria das vezes. É claro que há aquelas pessoas que leem profundamente, que têm informações, mas mesmo estas pessoas, na maioria das vezes, já vão com o seu raciocínio programado para extrair determinadas informações que se coadunam com o campo de pensamento no qual elas se encontram, na linha de pensamento a qual elas seguem. Então, já é uma busca que nós fazemos até inconscientemente, muitas vezes, pode ser, para chegarmos a conclusões que nós, em verdade, já temos dentro de nós. Em verdade, nós procuramos muitas vezes apenas justificativas para as nossas teorias, aquelas teorias que nós já acreditamos ser as certas, né, serem as certas. Então, é muito difícil para nós, no nível de maturidade em que nós nos encontramos, chegar a conclusões científicas claras, principalmente quando não somos cientistas nas determinadas áreas de discussão que estão em voga no momento. E vejamos,
que muitas vezes eu percebo nessas discussões, e eu quero deixar para vocês refletirem sobre isso, uma idolatria à ciência que eu particularmente entendo pouco. Evidentemente que do outro lado eu vou entender menos ainda uma idolatria a questões religiosas que, historicamente analisadas, já seriam razão para que nós não dessemos mais uma total credibilidade a um e ao outro, seja a ciência, seja a religião, por uma razão muito, muito, muito simples. O mundo em que nós vivemos, o universo criado por Deus, é dinâmico, não é estacionário. Esse, inclusive, foi um dos grandes equívocos de grandes cientistas do passado. Consideravam um ponto de equilíbrio do universo para fazerem os seus cálculos astronômicos, etc., astrofísicos, para determinar alguns resultados. Então, a ciência também é dinâmica. Quando nós falamos tanto de ciência como de religião, nós jamais podemos pensar em produtos acabados no momento em que nós nos encontramos. E aí se encontra o maior dos nossos erros. Achar que, de alguma forma, nós estamos em pontos finais em determinadas linhas de conhecimento, seja no conhecimento religioso, seja no conhecimento científico. Eu talvez venha falar aqui alguma coisa que venha repercutir muito mal entre a maioria dos seguidores de uma doutrina espírita, mas quem de nós seria capaz de assumir que a doutrina espírita não é algo definitivo, algo determinante, algo que já esteja acabado e que explique todas as relações do universo dos seres humanos com os desencarnados e encarnados e etc. Quem de nós estaria pronto para admitir isso, né? E muito provavelmente esta é a realidade. Muito provavelmente a doutrina espírita talvez seja uma excelente explicação, uma explicação extremamente avançada para o momento em que nós nos encontramos no entendimento de nós mesmos enquanto seres imortais. Daquelas respostas para as 3 tradicionalíssimas perguntas da filosofia: quem sou, de onde vim, para onde vou? Talvez o Espiritismo seja uma das que mais fornece informações. Eu digo talvez porque, evidentemente, como espírita, tenderei sempre a puxar a brasa para minha sardinha, usando uma expressão bem popular. Mas talvez não seja esse o objetivo de uma discussão como essa que nós estamos tendo aqui. Talvez o objetivo seja mostrar o que é a doutrina espírita para que nós a utilizemos para o nosso próprio crescimento interior, se nós assim nos identificarmos com ela. Se nós nos identificarmos com essa doutrina como sendo aquela que nos proporcionará nos tornarmos seres melhores, o objetivo estará cumprido. E a definição que Kardec dá para a religião estará totalmente satisfeita, que é a definição de que a melhor religião é aquela que forma os melhores seres, que faz com que os seus membros mais evoluam enquanto seres humanos. Então, em momento algum, Kardec fechou questão, em momento algum, Kardec foi exclusivista, a ponto mesmo de dizer que o Espiritismo, em uma das suas obras, né, na obra Viagens Espíritas de 1862, Allan Kardec nos mostra que todas as pessoas de todas as crenças poderiam ter o Espiritismo como uma crença auxiliar, no sentido de entender algo que é um mecanismo da vida, quer nós queiramos, quer não queiramos. Então, nós poderíamos, inclusive, nas palavras de Kardec, sermos muçulmanos, tocarmos nossas testas ao chão e orarmos voltados para determinado ponto, né? E, neste momento, nós poderíamos também estar professando a crença espírita, ao mesmo tempo professando a crença espírita através do segmento dos preceitos que ela nos traz. Então, o que nós fazemos é, muitas vezes, fechar questão com o Espiritismo, querer que seja exclusivo em nossas vidas, e fechar questão com a ciência, quando nós não temos um ponto religioso muito desenvolvido. Então, reparemos que, vamos falar um pouquinho de ciência, a aliança da ciência com a religião, que é o ponto que nós estamos discutindo aqui. O objetivo da doutrina espírita, ao trazer um viés científico, era trazer essa aliança para um ponto mais tangível, fazer com que nós víssemos a religião como algo mais próximo e mais palpável, porque nós poderíamos sim ter evidências para provar
algumas teorias que estavam sendo trazidas pelo Espiritismo e eram provas empíricas, porque os seres próprios sentiam estas manifestações. Então, ali está o ponto de convergência entre ciência e religião. Entretanto, vamos separar de novo, vamos colocar aqui a religião, vamos colocar aqui a ciência e vamos pensar. O que é ciência? Eu trago aqui para vocês uma pequena definição, uma rápida definição, eu quero trabalhar isso com vocês, tá? Opa, não está aqui não, está nesse outro aqui. Então, vamos lá. Ciência é o conhecimento que explica os fenômenos obedecendo às leis que foram verificadas por métodos experimentais. Até aí, né? O Espiritismo está bem na fita, digamos assim, com uma outra expressão popular. A ciência baseia-se na regularidade, na previsão e no controle de fenômenos que podem ser observados. Aí complicou para o Espiritismo, para que ele seja classificado como uma ciência, como as ciências da Terra o são. Vejam que aqui se encontra o ponto de divergência, porque os fenômenos são explicados obedecendo leis que foram verificadas por métodos experimentais. O Espiritismo fez isso no início e continua fazendo até hoje. Agora, deveria até estar fazendo mais na sua parte científica, na minha visão. Agora, a ciência baseia-se na regularidade. A gente não tem uma regularidade quando nós falamos do contato com os espíritos, até porque nós não mandamos nos espíritos. Na verdade, o controle não é nosso para com eles, né? O controle vem muito mais dos espíritos para conosco. Então, no controle de fenômenos, na previsão de fenômenos, ou melhor, na regularidade, na previsão, quando nós fazemos uma reunião mediúnica não é, a palavra não é incorporação, mas é de... Eu esqueci a palavra, gente, olha, brincadeira, mas eu vou lembrar daqui a pouquinho, tá? Mas quando um médium empresta o seu corpo físico para que um espírito dê por ele as suas mensagens, né? Psicofonia, tá? Negócio de pandemia, né? Não está tendo reunião mediúnica presencial, as palavras fogem. Mas, por exemplo, vamos estudar uma reunião mediúnica de psicofonia, tá? Nós não temos absoluta condição de prever, aliás, nós não temos nenhuma condição de prever que espírito estará se manifestando através daquele ou deste médium, porque tudo isso é um controle feito pelo plano espiritual. Eles escolhem, eles decidem, até porque lá estão os habitantes que vão se manifestar aqui. Então, eles lá têm a condição de prever exatamente qual aquele que poderá ter um benefício ou não naquela manifestação, ou trazer um benefício àqueles irmãos que ali participam daquela reunião, ou não, com seus relatos, com seus sentimentos, né? Então, nós não temos esse controle. E previsibilidade, regularidade, não temos. Previsibilidade, não temos. Controle, muito menos. Nós não temos controle dos fenômenos. Nós temos, sim, o controle da manifestação, da forma pela qual esses fenômenos são expressos. Mas nós não temos nenhum controle sobre vamos lá, esse espírito aqui vai falar sobre isso, vai falar sobre aquilo. Eles falam sobre o que eles desejam, muitas vezes, né? Então, esses três aspectos fazem com que a doutrina espírita tenha, e com razão, dificuldades para ser qualificada como uma ciência, como as ciências da Terra, da matéria, o são. Ou seja, é uma ciência? Sim, mas talvez não uma ciência como esta que nós estamos acostumados a entender. Agora, o próprio primeiro parágrafo aqui da minha definição nos dá uma ideia de que há sim um grande um componente de ciência dentro da doutrina espírita, e o que não será preenchido por aqueles outros dois pés, que são o pé da ciência, da religião e da filosofia. Ali está o complemento que falta para que a doutrina espírita se torne uma ciência como a ciência da Terra. Ali está a substituição desses outros aspectos. Mas eu digo também uma outra questão para que nós possamos refletir. Falando de ciência da Terra, nós, ultimamente, então, né, nós temos falado daqueles que batem no peito e defendem a ciência com todas as letras, a defendem como, mais uma vez, digo, como a palavra final sobre todas as coisas. É a palavra final neste momento. E nós devemos, sim, seguir o que os nossos irmãos cientistas estão
prevendo para que nós façamos no sentido de nós nos protegermos, tá? O próprio Centro Espírita Amor, Caridade e Esperança é um exemplo disso. Nós até hoje não voltamos às atividades presenciais, justamente porque não temos uma base científica segura para garantir que os nossos frequentadores estarão sãos e salvos ao se dirigirem à nossa casa física. Nós até tivemos um pequeno exemplo disso agora no final do ano de 2021, quando nós já estávamos bastante relaxados em relação à questão da pandemia, nós já estávamos bastante descuidados em relação às precauções que nós estávamos tomando, e o que nós vimos foi aquelas reuniões entre famílias, né, que eram até consideradas seguras, todo mundo da mesma família, todo mundo está se protegendo e tal, e algumas reuniões em festas que foram feitas no fim de ano, pessoas que se arriscaram, que não viram ali um risco porque sentiam que a pandemia já estava praticamente controlada, né? Vacinação em curso e etc. O que aconteceu foi que nas primeiras semanas do ano de 2022, os números de casos e até mesmo de hospitalizações cresceram muito, né? Os números de casos cresceram absurdamente e hospitalizações já não tanto, talvez pelo efeito das vacinas que foram aplicadas. Eu digo talvez, quase que com essa certeza, mas repito, não sou cientista, não sou médico, não tenho como garantir isso e não quero entrar num campo que não é meu, tá? Mas é um resultado puro e simples das minhas observações, tá? Quero deixar isso bem claro aqui. Então, nós vimos que, e se nós pegarmos leituras que são agora, por exemplo, a grande discussão está sendo feita em relação à vacinação de crianças de 5 anos, vamos vacinar as criancinhas ou não vamos vacinar as criancinhas, e temos aí a defesa da ciência, a ciência prevê que a vacina é a melhor coisa do mundo, e esses que defendem essas teorias não querem nem pensar em ler as conclusões que foram tiradas em alguns países europeus, por exemplo, que dizem que a vacinação não é tão eficiente como seria para adultos e para pessoas idosas. E em alguns casos, alguns pesquisadores chegaram à conclusão de que ela é até mais arriscada do que produtiva. Mas há outros estudos, inúmeros estudos, provando a eficácia da vacina mesmo para crianças de 5 anos. E aí? Estamos falando da mesma ciência. Então, é claro que nós temos que entender que nós, nesse momento, somos espíritos em um planeta de provas e expiações. Não temos conhecimento absoluto, total, fechado sobre nada. E, naturalmente, desculpem, naturalmente, nós teremos, sim, essas divergências dentro da ciência. Mas como pode um cientista provar uma coisa e outro provar outra? Gente, há muito mais coisas entre o céu e a terra, e vocês já conhecem o resto da frase. Ou seja, nós vamos sim ter ainda este desequilíbrio, né, ou esta polarização, porque muitas vezes nós, dependendo da metodologia científica que utilizemos, dependendo da amostra que utilizemos, dependendo do viés de pesquisa que nós tomemos, vamos chegar a resultados que são opostos ao que outros cientistas com outras metodologias chegaram. Mas qual é o certo? Eu não sei. E o que fazer nessa situação? Estudar, ler e tomar a sua decisão conscientemente, seja ela para um lado, seja ela para o outro. E respeitar o que não está acontecendo, respeitar imensamente as pessoas que tomam decisões opostas à sua. Então, estamos aqui, alguns até devem estar entendendo isso, isso aqui é um discurso contra a vacina, isso aqui é um discurso a favor de vacina. Voltem depois no canal do YouTube, né, onde vai ficar gravada essa exposição, e vejam se eu estou trazendo para vocês aqui alguma conclusão. Alguns de vocês até poderão dizer, mas você está indicando isso e aquilo. Digo para vocês, não estou. Não estou, até porque não tenho condições para isso. Eu tomei a minha decisão baseada nos meus estudos, eu vacinarei o meu filho, eu fui vacinado 2 vezes, só não fui a terceira porque peguei Covid, né? Eu tomei essa decisão, mas é uma decisão do Breno, é uma decisão que eu tomei pelos meus estudos, pelas minhas leituras e pela minha consciência. Agora, para mim é a melhor decisão nesse momento. Agora, não posso dizer para vocês que, olha, eu tomei essa decisão, todo mundo tem que tomar porque ela é a única certa. Então, isso é ciência. Eu quero aqui voltar numa outra questão, a outra que eu ia ler antes, acabei me confundindo aqui. Aqui.
Se nós olharmos a história da própria ciência, nós vamos ver o seguinte: a ciência já disse que a Terra era plana. A ciência já disse que a Terra era fixa e que o Sol girava em torno dela. E isso durou 15 séculos, esse conhecimento. Então, é muito importante que nós entendamos que ciência tem uma característica. Ela é feita por seres humanos. E seres humanos que estão num planeta de provas e expiações exatamente como nós. Ah, mas tem uma cabeça mega privilegiada e estudam absurdamente. Mas são seres falíveis também. Se nós formos fazer uma rápida pesquisa, gente, nós vamos encontrar equívocos, por exemplo, nas obras de Darwin, que depois foram provadas. Não estou falando da teoria da evolução, estou falando de outras questões que eles defenderam. Não vou nem entrar nesses detalhes aqui, até porque eu não tenho muito tempo, tá? Mas eu recomendo que vocês procurem depois alguns grandes equívocos que a ciência cometeu, tá? Mas que foram equívocos que, na época em que foram trazidos como conhecimento, não eram vistos como equívocos. Eram vistos como a verdade absoluta naquele momento. E depois outros cientistas, tá, vieram a aprimorar aquelas teorias, mostrando que aquilo estava equivocado. Mas aquela teoria equivocada havia, sim, sido uma grande contribuição para que se chegasse num resultado que até hoje é o final. Daqui para frente eu não sei o que poderá acontecer. Deixa eu dar só um exemplo para vocês, a questão da Terra jovem, da idade da Terra. A gente hoje fala da idade do planeta como sendo de 4,5 bilhões de anos aproximadamente, tá? E já se fala até que um planeta, né, um sistema solar, melhor dizendo, tem a duração de aproximadamente 9 bilhões de anos. E é um negócio para a gente ficar apavorado, né? Porque faltam só 4 bilhões e 500 milhões de anos para que a gente possa explodir. Ou seja, é um negócio para a gente ficar apavorado, né? Enfim. Mas eu quero falar para vocês sobre a ideia da idade da Terra, porque Kelvin, aquele da primeira lei de Kelvin, segunda lei de Kelvin, que nós estudávamos lá nas aulas de matemática, de física e tal, nós estudávamos Kelvin, né? E tem até temperatura, né? Celsius, Kelvin, Fahrenheit, né? Enfim. Nós temos lá o nosso brilhante Kelvin, que deu contribuições que são até hoje estudadas pela matemática. Entretanto, Kelvin também já chegou a cravar, né, através de cálculos, através de estudos monumentais, que a Terra tinha entre 20 e 400 milhões de anos, não mais do que isso. É claro, veja que a amplitude dele já é enorme, né? Se eu falo para vocês, por exemplo, olha, se alguém me pergunta, quanto dinheiro você tem aí? Eu tenho entre 20 e 400 reais. Eu não sei exatamente, eu acho que eu tenho entre 20 e 400 reais. Na verdade, eu acho que eu nem os 20 eu tenho, mas entre 20 e 400 reais, você vai falar para você, tá maluco, né? 20 é bem pouco, 400 é muito, ninguém anda com 400 reais assim toda hora, mas 20 todo mundo tem. Enfim, é uma amplitude monstro aqui, né? E ele trouxe isso como um cálculo científico que era assim, o bambambam da época, né? Lá da época que Kelvin viveu, mostrando que a idade da Terra seria de 20 a 400 milhões de anos, não mais do que isso, não menos do que isso, era certo esse cálculo, né? Foi só ter a ciência avançado para a descoberta do carbono 14 e fósseis como dos dinossauros começaram a ser encontrados e estudados, que a gente começou a perceber, os cientistas começaram a recalcular isso tudo, até que foi expandindo, e se chegou aí à idade de 4,5 bilhões, que é a idade mais aceita até hoje pela ciência do planeta Terra. Mas durante muitos e muitos anos, ficou lá que a ciência trazia peremptoriamente que a idade do planeta era de 20 a 400 milhões de anos, 20 milhões a 400 milhões de anos, isso trazido por uma cabeça extremamente privilegiada, que era do senhor Kelvin, né? Eu não sei se eu encontro para vocês também o que eu separei sobre Darwin, né? Mas, olha, tem muitas outras coisas que a gente vai lembrando aqui da ciência, a teoria da geração espontânea, que a gente até lê nas obras espíritas, né? A teoria da geração espontânea, que já foi aí provada como sendo uma grande possibilidade de equívoco da ciência, né? Então,
E aí a gente começa a pensar, principalmente quando a gente vê que a teoria da geração espontânea já teve a sua contradição feita, aí começa a pensar, meu Deus, mas a doutrina espírita falou sobre a teoria da geração espontânea. Caramba, se a doutrina espírita falou sobre uma teoria que já foi provada em contrário, tudo pode ser provado em contrário da doutrina espírita. E aí a gente fica apavorado. A gente fica pensando, meu Deus, eu estou acreditando num castelo de areia que vai cair a qualquer momento e tal. E aí falta realmente essa nossa maturidade, porque, na verdade, a gente não está com um propósito muito grande de desenvolvimento pessoal, de conhecimento de nós mesmos. Nós ainda parecemos estar, se pensamos assim, num projeto de terceirização da nossa evolução. Então deixa eu acreditar nisso aqui, porque isso aqui vai ser o meu sustentáculo, isso aqui vai ser onde eu vou me agarrar. Vai ser o meu salva-vidas quando tudo estiver afundando. Mas, na verdade, a gente terceiriza. É como se a doutrina espírita fosse um ser que fosse nos salvar dos piores momentos da nossa vida. Seria só chamar o super doutrina espírita que ele apareceria e nos tiraria da dificuldade automaticamente. A doutrina espírita não é isso. Nenhuma doutrina é isso, gente. São doutrinas que nos educam, são doutrinas que nos ensinam a pensar, ou pelo menos deveriam, para que nós desenvolvamos as soluções que estão dentro de nós. Então, é importantíssimo que nós modifiquemos o prisma da nossa análise sobre a doutrina espírita e até mesmo a forma como ela é encarada na nossa vida, o que ela representa na nossa vida. Ela não é uma tábua de salvação, ela é um grande conhecimento que, se nós quisermos, será basilar na nossa evolução e para a nossa felicidade. Porque ela não é um super-herói, ela não é a doutrina espírita aparecendo aqui para te salvar, não é. Ela é simplesmente uma gama enorme de conhecimentos maravilhosos e que podem, sim, te ajudar a se equilibrar para, nos momentos difíceis, você utilizar os seus conceitos e seus preceitos para agir de uma forma que lhe traga equilíbrio e lhe traga felicidade. Não alegrias temporais, mas felicidade permanente. Então, a gente tem ainda essa insegurança característica de espíritos em planeta de provas e expiações. Mas o que é esperado de nós é que nós caminhemos para um mundo de regeneração, não que nós esperemos espíritos aparecerem do nada para encarnarem na Terra e promoverem a transformação deste planeta para um mundo de regeneração. Não é isso. Eu ouço isso infinitas vezes nas reuniões das quais participo. Porque os espíritos superiores já estão encarnando por aí, né? Já tem notícia de que Emmanuel está reencarnado, de que Joana de Ângeles está reencarnando para trazer o planeta para um estágio mais elevado. Caramba, gente, até quando nós vamos ficar nesse papo? Então, a aliança da ciência com a religião nos mostra o seguinte: a doutrina espírita tem um conhecimento que, para o nosso tempo, ainda tem demais a oferecer para nós enquanto conhecimento de nós mesmos. Pouco vai adiantar nós pensarmos, Kardec já está ultrapassado, como eu ouço muitas pessoas dizerem também, se nós não entendermos Kardec a fundo. Se nós nem conhecemos ainda o que Kardec nos trouxe como teoria, como vamos embarcar aí no canto da sereia de que Kardec está ultrapassado? Conheçamos Kardec para que depois nós possamos analisar e ver, essa teoria aqui, né? Por exemplo, o livro Obras Póstumas. Nossa, lá no livro Obras Póstumas tem uma parte chamada Teoria da Beleza. Refutemos aquela teoria, porque nós já teremos condição de pensar e entender que o livro Obras Póstumas não é parte componente da base doutrinária, justamente porque foi escrito sem autorização de Kardec. Eram estudos que estavam guardados e não comprovados ainda, que foram publicados meio que, né, sem um critério muito grande de análise, e acabaram causando um furor aí em determinadas situações. E muitas vezes a gente ouve dizer, a doutrina espírita defende questões racistas, etc. Por favor, vamos ler e vamos entender o contexto geral da doutrina para que nós possamos falar abertamente sobre essas questões, não simplesmente como uma forma de ataque ou uma forma de promoção da doutrina, nem de um lado nem de outro, mas que nós coloquemos as coisas no seu devido lugar. Então, a ciência está aí evoluindo a cada momento. A gente vai ver aí o ovo. Comer ovo é bom ou é ruim? 20 anos atrás, comer ovo era horroroso, porque aumentava colesterol e etc. Aí depois o pessoal começou a raciocinar, não, gente,
que o pessoal tudo come ovo frito. É a gordura saturada que faz com que tudo seja estragado no nosso organismo. Ovo, na verdade, é muito bom. Aí a gente fica, pô, mas ovo é bom ou ovo é ruim? Vamos estudar e vamos acompanhar a evolução dos estudos. Ah, mas daqui a 10 anos vamos descobrir que ovo é ruim de novo por causa disso e daquilo. Que seja, é possível. Ah, então eu vou comer ovo frito mesmo. Aí é ser negacionista, porque o conhecimento que está aprovado até agora é que não é legal. Né? Ah, mas se daqui a 10 anos descobrir que o ovo frito é a melhor coisa do mundo, eu terei perdido 10 anos de consumo. Também, se não descobrir, você terá reduzido a sua vida bastante, né? Pela quantidade de gordura que colocou nas suas artérias. Então, assim, é toda a questão voltada para a racionalidade, gente. O problema é quando a paixão entra e quando nós queremos simplesmente provar ideias que nós já trazemos interiormente, que são as coisas que nos aprazem e que nos dão realmente prazer e que nós queremos perpetuar sem questionar, aí a gente acha a teoria para defender qualquer coisa. Não nos iludamos. Então, espiritismo e religião têm isso em comum. O espiritismo é uma doutrina fechada, já mostrou tudo que tem que ser mostrado em relação à nossa existência enquanto seres. Duvido, mas até agora talvez seja aquele que foi mais a fundo na relação entre o mundo dos encarnados e dos desencarnados e foi até mais fundo em mostrar como é a continuidade, a sequência e a pré-existência de nós mesmos enquanto seres carnais. Então vamos lá olhar o que tem, o que essa doutrina tem a nos contribuir sobre isso. E outra coisa que eu sempre bato, né, na tecla é a seguinte, uma tecla que eu sempre bato é, desde Jesus Cristo, nós tivemos aí várias doutrinas, e até antes de Jesus Cristo, que tinham lá na sua parte ritualística uma série de distinções, de diferenças, né? Uma manda tomar passe, a outra manda se benzer, a outra manda se mergulhar no mar, a outra manda comer pipoca, enfim, não sei. Estou dando aqui exemplos absurdos, tá? Mas a parte moral nunca mudou. A parte moral nunca mudou desde Jesus Cristo e antes de Jesus Cristo também. A parte moral nunca mudou. Nunca ninguém falou assim, o melhor é massacrar o seu irmão. Não tem doutrina que fale isso que seja considerada uma doutrina para o bem, que seja melhor para o ser, né? São minorias aquelas doutrinas que pregam mesmo, como se foram, digamos, diversificações do satanismo, né? Vamos colocar por aí. E aí, então, gente, é importante que a gente estude, é importante que a gente leia, é importante que a gente adquira cultura, para que a gente não seja levado mais uma vez pelas paixões, mesmo enquanto espíritas, porque nós abrimos a nossa boca assim, a todo vapor, para dizermos que nós possuímos a fé raciocinada, mas é mais uma vez, talvez, uma repetição mecânica de um ponto que a gente escutou lá e que a gente gosta de falar, porque é um rótulo legal para a gente. Mas vamos raciocinar, então, se nós temos uma fé em que a doutrina espírita tenha uma aliança com a religião, com a ciência, né? Aliança entre a ciência e a religião, que é esse ponto aí que nós estamos colocando, nós vamos dizer o seguinte, o espiritismo é, sim, uma ciência pelo fato de que ele segue alguns dos preceitos que são necessários para que uma doutrina seja caracterizada como científica, um conhecimento seja caracterizado como científico. Por outro lado, outros não. Outros preceitos, não. Repetibilidade, controle, previsibilidade, não. Mas aí vem o pilar da filosofia, vem o pilar da religião para completar o pilar científico que é trazido aí parcialmente pela doutrina espírita. Então, é importante a gente entender isso e entender que a ciência já mudou inúmeras vezes e vai continuar mudando, graças a Deus, para todo sempre, porque o conhecimento é dinâmico, o conhecimento evolui e ele acontece em degraus, ele não acontece em grandes saltos do conhecimento zero até o máximo de conhecimento que nós podemos adquirir. Nós vamos aos pouquinhos desenvolvendo esse conhecimento e agregando conhecimento ao que nós já conhecíamos no passado. Então, com a religião funcionará da mesma forma, e o próprio Kardec foi muito taxativo quando ele nos orientou que se a ciência provasse alguma coisa em contrário, que nós fôssemos com a ciência. Isso não é um problema para a doutrina espírita. Isso não é uma ameaça para a doutrina espírita, porque é previsto isso no bojo da doutrina espírita. Então, a parte científica poderá, sim, sofrer
atualizações, poderá sim se tornar obsoleta. Entretanto, não nos consta que a parte moral e filosófica da doutrina tenha sofrido essas questões, porque a ciência está muito ligada à questão matéria, e matéria é mutável. Agora, a questão moral vem de Deus e trazida para nós pelo maior exemplo que nós temos, que foi Jesus, esta é imutável. Então, é fundamental que nesse momento, principalmente quando nós falamos, ciência, vamos com a ciência, etc. e tal, vamos com a ciência, mas entendendo o que é ciência. Ciência não é verdade absoluta. Ciência é feita por seres humanos que, para o momento, trazem uma resposta embasada, e hoje a gente vê que trazem respostas embasadas tanto para um lado como para o outro. Desenvolvamos Gente, lamento, a notícia ruim da noite é lamento, mas nós agora estamos chegando num momento civilizatório em que nós seremos forçados a pensar, que nós seremos forçados a nos desenvolver, que nós seremos forçados a tirar nossas conclusões. Dá trabalho, é chato, dá uma preguiça, mas é fundamental para a nossa felicidade. É fundamental que nós nos desenvolvamos. É fundamental que nós queiramos aprender, que nós queiramos desenvolver cada vez mais a nossa asa intelectual, como os espíritos nos informam. É fundamental, porque no mundo de informações, né, a gente vê aí de vez em quando estoura um escândalo na internet, o sujeito tinha 5 milhões de seguidores e nós nunca tínhamos ouvido falar no sujeito. Estourou um escândalo lá dele, a gente só descobriu que ele existia por causa do escândalo, né? Hoje é um bombardeio de informações. E hoje é um bombardeio de informações falsas. Hoje é um bombardeio de informações que querem te direcionar para determinado lugar. Nessa semana mesmo eu recebi aí uma propaganda de uma promoção na qual você respondia algumas perguntas e ganhava um cooler de uma cerveja famosa aí brasileira. E aí, imediatamente, eu pensei, gente, que é isso? Está muito fácil, né? A gente não pensa, né? Legal, vou responder, pá! Né? E aí a gente vai até a página da cervejaria, procura para saber. Fui de curiosidade, eu nem bebo, mas fui de curiosidade, tá? E vi lá que não tinha nenhuma promoção dessa e tal. E comecei realmente a ter que mandar para todo mundo o aviso de que aquilo era falso, etc. Tal. Mas, enfim, hoje em dia o trabalho de você negar informações é muito maior até do que o trabalho de você buscar informações. É complicado, a gente está vivendo um momento complicado porque pessoas de um alto nível de instrução estão repassando coisas, né? E ainda estão botando um avisozinho ali do lado, né? Estou só repassando, não verifiquei. Cara, então não faz isso. Né? Então vamos ser mais científicos, vamos ter mais método nas coisas, né? Porque isso vai nos ajudar demais nas pequenas coisas, desde responder uma mensagem no nosso dia a dia até as grandes coisas, como decidir se nós vamos levar o filho para tomar vacina ou não. Mas nós temos que decidir, nós temos que nos instruir. Né? E o instruir lá que o Kardec falava, né? Amai-vos, instruí-vos, né? Que o Espírito da Verdade falava lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, é para tudo, é para tudo. Então é fundamental. Infelizmente, a notícia ruim da noite é: nós vamos ter que sair da inércia, seja nessa encarnação, seja nas outras. Então é melhor já começar nessa. Nós vamos ter que sair nessa inércia de terceirizar a nossa evolução. Deixa os espíritos virem aí transformar o mundo em regeneração, estou dentro. Não sei se eu estou. Né? Então, a notícia ruim é essa. A notícia boa é que isso vai trazer para nós uma felicidade impagável. Não só alegrias temporárias, mas uma felicidade impagável. Basicamente, gente, eu teria aqui mais umas 3 horas de conversa para falar, mas eu acho que a galera não vai ficar muito feliz, não vai me convidar de novo para falar aqui. Então, em respeito ao horário da casa, eu queria dizer que foi um prazer enorme estar aqui com vocês, que é sempre muito bom pisar aqui o chão virtual desta casa, por onde muito tempo trabalhei, 14 anos trabalhei, e para que isso que foi falado aqui hoje sirva para nos alertar de alguma coisa, que seja Breno, você entrou no mudo.